se você está lendo isto, eu já estou morto. Essas foram as primeiras palavras de uma carta encontrada em um baú pertencente a Baruch Spinoza, morto aos 44 anos em 1677. Oficiosamente, ele morreu de tuberculose, mas quem o conhecia sabia que ele morreu de uma verdade tão perigosa que corroeu sua alma até não sobrar nada além da determinação de deixar registrado o que descobriu sobre a origem real da humanidade. A carta continuava. Durante 20 anos, investiguei as escrituras sagradas como um anatomista dissecando um cadáver. E o que ele encontrou foi assustador. Ele não descobriu apenas que a religião havia mentido sobre nossa origem. Ele descobriu algo muito pior. A religião havia inventado nossa origem para esconder o que realmente somos. E o que somos é tão extraordinário, tão poderoso, que se a humanidade despertasse para essa realidade, nenhuma igreja, governo ou estrutura de poder conseguiria se manter de pé por 24 horas. Spinoza descobriu que a primeira mentira não foi contada no Jardim do Éden. A primeira mentira foi a própria história do Jardim do Éden. Ele leu Gênesis como um documento histórico, não como um texto sagrado. E quando você remove o filtro da fé, o texto original não fala de um Deus criando humanos, fala de humanos criando a ideia de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, no plural, é o som de uma assembleia, de um grupo de pessoas decidindo qual versão da história contar. O Gênesis era, na verdade, um manifesto político, uma ferramenta de controle social, disfarçada de revelação divina. Pense nisso. Se você quisesse controlar uma população inteira, a ferramenta mais eficaz seria convencer as pessoas de que elas nasceram quebradas, de que precisam de salvação externa. A história de Adão e Eva é a primeira campanha de marketing da história, com um único produto, a dependência psicológica. Spinoza percebeu que a culpa não é algo que carregamos, é algo que nos fizeram esquecer. Não nascemos decaídos, nascemos completos. Não precisamos de salvação, precisamos de lembrança. O que chamamos de Deus é a nossa própria natureza essencial, fragmentada e esquecida, projetada nos céus para que nunca a reconheçamos em nós mesmos. A religião nos ensinou a buscar Deus fora de nós, porque se o descobríssemos dentro, não precisaríamos mais de padres, templos, dogmas. E pessoas autossuficientes espiritualmente não podem ser controladas. Spinoza foi além. Ele descobriu que a religião nasceu da emoção mais primitiva de todas, o terror. O primeiro humano a inventar um Deus não estava inspirado pela beleza do mundo. Estava aterrorizado pela sua própria mortalidade. A religião vendia a mesma mercadoria, a vida após a morte, e cobrava o mesmo preço, obediência durante a vida. A fórmula era simples e genial. Convença as pessoas de que você tem acesso exclusivo à imortalidade, e elas farão qualquer coisa que você mandar. O medo da morte, Spinoza concluía, é a raiz de toda a autoridade externa. Elimine o medo e toda a estrutura de poder desmorona. Mas a descoberta mais diabólica de Spinoza foi como a religião não apenas criou deuses, mas como criou pecadores. A culpa havia sido injetada sistematicamente na psique humana. A sexualidade passou de força sagrada para a fonte do pecado. O prazer se tornou gula. A confiança se tornou soberba. Eles transformaram cada impulso natural em evidência de corrupção moral. Por quê? Porque humanos que confiam em seus próprios impulsos não precisam de autoridades para lhes dizer como viver. A culpa, Spinoza revelava, não tem função útil. É puramente um mecanismo de controle social. Ela é aprendida, não inata. Você não é um pecador tentando se tornar santo. Você é um santo tentando se lembrar de quem sempre foi. A culpa não é evidência de sua corrupção, é evidência de seu esquecimento. A descoberta mais perigosa de Spinoza não foi sobre religião, foi sobre a liberdade humana e por que a maioria das pessoas farão de tudo para evitá-la. Ele percebeu que as pessoas não querem apenas ser livres, elas querem ser livres sem ter que ser responsáveis pela sua liberdade. A religião oferece a possibilidade de nunca ter que tomar decisões realmente importantes, porque ela fornece regras prontas para cada situação. A obediência substitui o discernimento.
A história humana, Spinoza observava, é em grande parte a história de pessoas fazendo coisas terríveis, não porque queriam, mas porque foram mandadas por autoridades que acreditavam serem legítimas. Eles nos ensinaram a ter medo de nossa própria capacidade de escolha, nos convencendo de que nossa natureza espontânea é perigosa. A liberdade real, ele escrevia, começa com a liberdade de questionar tudo o que você pensa que quer. Quantos dos seus desejos são realmente seus? Quantas das suas metas foram implantadas por sistemas que se beneficiam de que você as persiga? A busca por Deus, Spinoza concluía, é o que impede você de perceber que você é aquilo que está buscando. A razão pela qual as pessoas resistem a essa verdade não é porque ela é difícil de entender, é porque ela é impossível de controlar. Um Deus separado pode ter representantes. Um Deus que é você não pode ter intermediários. Você tem certeza que quer continuar? Porque uma vez que você souber o que Spinoza sabia, não existe mais volta. A inocência, uma vez perdida, jamais retorna. Ao final da carta, um último parágrafo, escrito com uma caligrafia trêmula, revelava o custo de seu conhecimento. Spinoza sabia que seria silenciado. Eles me encontraram, os que se alimentam da nossa ignorância. Não é um castigo divino, é uma execução humana. Eles me ofereceram uma saída, um lugar no seu novo mundo se eu me calasse. Eu recusei. Eles estão na porta. Mas a verdade, uma vez descoberta, é como o vento. Não pode ser enjaulada, só pode ser ignorada. E agora você a tem. Não a deixe morrer comigo. A carta se encerrava abruptamente, com uma mancha de tinta escura, como se a pena tivesse sido bruscamente arrancada de sua mão. Este é o canal Matriz Filosófica. Aqui a gente não busca apenas decorar nomes e datas. A gente mergulha nas ideias mais profundas que moldaram a nossa forma de pensar. A matriz filosófica é o seu ponto de partida para entender conceitos como estoicismo, existencialismo e muitas outras correntes que, acredite, ainda são incrivelmente relevantes para o seu dia a dia. Então, se você quer expandir a sua mente, questionar o que parece óbvio e encontrar novas perspectivas para a sua vida, se inscreva no canal e venha fazer parte desta jornada. Vamos juntos desvendar os segredos da sabedoria.